Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos lá. Vamos começar essa videoaula recapitulando alguns pontos da unidade 2 para posteriormente a gente seguir com o conteúdo, tá bom? A unidade 2 começa falando sobre populações americanas e africanas. Vamos relembrar um pouquinho o que é população. De maneira ampla, população é o número total de indivíduos de determinada unidade. Uma cidade, um estado, um país. Isso é a população, ou seja, o número total de indivíduos que contém aquela determinada unidade. E nessa unidade 2, nós vamos estudar alguns aspectos das populações, tanto da América quanto da África. A primeira coisa que a gente observa na página 24 da unidade 2, tem um mapa mostrando as línguas oficiais ou dominantes, tanto no continente africano quanto no continente americano. E a gente já começa a notar por esse mapa que os dois continentes têm um aspecto comum, que foi a experiência da colonização europeia. E o outro aspecto que a gente pode mencionar é a própria população, por causa dessa miscigenação que houve através da vinda de africanos para o continente americano, dos europeus para o continente africano, e aí houve toda essa miscigenação. Isso também é um aspecto comum à troca cultural dessas populações europeias, africanas e americanas. A gente viu que ali do século XVI até meados do século XX, tanto o continente americano quanto africano foram colonizados por nações, por países europeus. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, todas essas nações colonizaram tanto o continente americano quanto o africano. E de certa forma, eles impuseram a sua língua materna nessas colônias. Claro que as línguas nativas não desapareceram, mas em muitas ocasiões as línguas dos europeus prevaleceram sobre as línguas nativas. De algumas décadas para cá, mais recentemente, tem os governos locais dessas antigas colônias, tanto na África quanto no continente americano, têm incentivado, através de programas culturais, reavivar ou voltar de forma mais intensa com as línguas nativas. Isso é bem interessante. A gente tem um grande exemplo no Paraguai, que o Guarani, até mesmo hoje, faz parte, é uma das línguas oficiais do Mercosul. E dentro do Paraguai, por muito tempo o Guarani foi reprimido, mas hoje existem grandes grupos de pessoas que de certa forma forçam, entre aspas, para que os políticos paraguaios falem ou saibam Guarani. Até porque aqueles que não sabem o Guarani, que é uma língua nativa, e muito falada junto com o espanhol no Paraguai, aqueles políticos que não falam, muitas pessoas entendem, por eles não falarem a língua nativa Guarani, que eles estão distantes do povo. E isso aí, claro, vai refletir no momento das eleições, nas urnas, Quanto mais político, quanto mais próximo do povo, através da língua nativa Guarani, mais chances tem de ser eleito, no caso ali do Paraguai. Então, a gente viu toda essa questão. O outro aspecto comum entre os dois continentes são as próprias pessoas, porque os europeus trouxeram os africanos escravizados para o continente americano, e houve essa miscigenação tanto de nativos americanos quanto de africanos e europeus. Então houve essa miscigenação de todos esses povos, então se tornou também mais um aspecto comum entre os dois continentes, ou seja, a experiência de colonização e a miscigenação entre esses povos. A gente entende ali no mapa 28, na página 28, tem um mapinha que fala os principais fluxos migratórios entre os séculos 16 e 20, que do século 16 até aproximadamente ali
meados do século XVIII, foi intensamente colonizado o continente americano, e já o africano do século XIX até meados do século XX, que foi intensamente colonizado por europeus. Então a gente entende também que, mediante toda essa colonização, esse fluxo migratório que aconteceu do continente europeu com o americano, com o africano, houve essa miscigenação de pessoas e acabou, no caso, a cultura africana influenciando de forma bem direta a cultura americana. A gente vê que essa mistura trouxe uma riqueza cultural na área da culinária, da religião, das danças, tipo de vestimentas, músicas, toda essa miscigenação trouxe essa riqueza cultural e essa miscigenação cultural também. Só que ali nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, o colonialismo ele entrou em decadência e muitas colônias foram se tornando independentes, né? Hoje ainda existem, claro, colônias, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui no continente americano, a gente tem a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino, né? Tem o euro como moeda, né? Os cidadãos da Guiana Francesa são considerados franceses, mas eles gozam de uma certa independência e eles mesmos não têm interesse em se tornarem independentes da França. Isso é um exemplo bem interessante aqui da Guiana Francesa. Então, o colonialismo começa a entrar em decadência a partir das décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial. As colônias vão se tornando independentes, tanto no continente americano quanto no continente africano, e a gente nota que, mesmo com esse aspecto comum, existiam diferenças no tipo de colonialismo, tanto no continente americano quanto no africano. Ali na página 29 da unidade 2, tem aquele quadro que mostra aspectos do colonialismo na América e aspectos do colonialismo na África. O primeiro aspecto muito visível é a gente vê no período, no tempo de colonização e no período. Na América, do século XVI ao século XIX, né? E na África, do século XIX a meados do século XX. Então, ali em períodos diferentes, né, em séculos diferentes, o colonialismo aconteceu. Agora, e para a gente entender essa questão depois da decadência do colonialismo, como foi esse processo de descolonização e formação dos estados, a gente tem que entender isso também. Bem, com exceção da Etiópia e da Libéria, né, praticamente todos os processos de descolonização foram com muitos conflitos, tá? Com exceção da Etiópia e da Libéria, esses dois países africanos. Agora, no que diz respeito ali à África, né, esse processo de descolonização ele aconteceu de forma mais intensa a partir da década ali de 50 e 60, mais ali a partir da década de 1960, né? Em alguns casos, a partir da década de 1950, começaram a acontecer esses processos de descolonização na África. A gente tem que entender que, como o colonialismo ele entrou em decadência ali nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, a gente entra num outro período, no período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, esses dois países que não tinham colônias na África. E aí o que eles faziam? Eles, através de apoio militar, eles incentivavam de forma direta as lutas por independência dessas colônias africanas. E posteriormente também incentivaram muitas guerras civis, apoiando determinados grupos para que esses grupos conseguissem um poder político nesses países e consequentemente se tornassem aliados, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E aí isso foi acontecendo no decorrer do tempo, e no continente americano, o primeiro país a se tornar, a primeira colônia a se tornar independente
foi os Estados Unidos da América, as 13 colônias iniciais que tinham ali, a partir de 1000, ali na página 30, eu até pedi para vocês em sala de aula marcar algumas datas importantes. A partir de 1776, em meio a uma guerra de independência ali, que já tinha iniciado em 1775, né, e iria até 1783, os Estados Unidos se tornou independente. Então foi o primeiro país. Em seguida, a gente teve a independência da ilha de Santo Domingo, que está ali no segundo parágrafo da página 29, vocês podem conferir isso também. A ilha de Santo Domingo, que foi dividida em duas partes, né? Uma parte, metade colonizada pela França e metade colonizada por espanhóis. Então, através da Revolução dos Escravos, ali no Haiti, em 1791, eles expulsaram os franceses. Em 1804 eles se declararam independentes e posteriormente a outra parte colonizada pelos espanhóis se tornaria em 1844 a República Dominicana. Então, Estados Unidos primeiro, depois Haiti, República Dominicana, né? No Brasil foi diferente porque com a questão das guerras que aconteceram na Europa por causa de Napoleão Bonaparte, que até chegou a aprisionar a família imperial espanhola, a família real portuguesa, ela fugiu para o Brasil em 1808, Brasil ainda colônia, e posteriormente negociou uma independência com os movimentos que já aconteciam aqui por independência. Então foi uma independência negociada com a família real portuguesa. Só que essa descolonização, a independência do Brasil, teve instaurado aqui a monarquia parlamentarista, através da família real portuguesa. Então isso aconteceu e a gente viu ali através de movimentos, conflitos da independência e separatismo, né? Em 1822 o Brasil conseguiu ali a independência de Portugal, essa independência negociada. No Canadá também aconteceu em 1867, né? O Canadá também se tornou independente, mas já não tinha a questão da escravidão, porque o Brasil conseguiu a sua independência em 1822, só que a abolição da escravatura só foi em 1888. Já no Canadá, em 1867, o Canadá também conseguiu a sua independência, porém, ali no Canadá já não tinha mais a escravidão. Mediante tudo isso aí, toda essa colonização, descolonização, miscigenação entre povos, a gente viu que as conexões étnicas e culturais foram muito fortes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que fora da África, no caso ali do continente africano, a maior população afrodescendente do mundo está no Brasil. E claro que influenciaria de forma muito forte a cultura brasileira, capoeira, religiões, culinária, tudo isso aí. Também a música foi muito influenciada. Nos Estados Unidos chama de black music, né? O blues, o jazz, né? O rap, essas músicas que surgiram da própria colônia, da própria cultura africana levada para o continente americano, mais especificamente aqui para os Estados Unidos, e o Brasil com toda essa miscigenação também através da capoeira, da culinária, de religiões e festas, né? Festas típicas que tem em cada região por causa da cultura africana. Então a gente vai, esse foi só um resumo, e a gente vai dar sequência nas videoaulas posteriores da unidade 2, e espero que tenha ajudado vocês a relembrar de alguns pontos importantes aí do comecinho da unidade 2. Bom, um grande abraço para vocês aí, tudo de bom.